Eu sou Cláudia Lobato. Eu, Renato Carvalho. E esse é mais um É Fogo em Casa. E hoje nós concentramos as principais perguntas que o pessoal tem feito de um tempo pra cá. E a gente resolveu concentrar tudo e responder de uma vez, que eu acho que vai facilitar bastante no percorrer do churrasco da galera. Então vamos começar. Primeira pergunta. Quando a gente tem uma variedade grande de carnes no churrasco, como servir? Serve tudo junto? Serve separado? Como que faz? Tá, bacana, vamos lá. Depende da proposta que você tem para o seu churrasco, não tem problema nenhum servir tudo junto, desde que não se misture, né? Que a gente ponha, por exemplo, se eu tenho uma travessa, eu ponha uma carne bovina aqui, o porco do lado, o frango do lado, fica até legal. O cuidado que tem que ter é a quantidade que você vai soltar de uma vez, né? Porque às vezes acaba que você vai exagerar e essa carne vai esfriar e você vai ter um desperdício maior aí, né? Não um desperdício que dá pra gente reaproveitar, mas enfim, é uma carne que vai sobrar ali na hora que você está assando, né? Uhum. E outra coisa é a pessoa também saber o tempo certo para poder estar soltando tudo junto. Então isso é um negócio também que exige já também uma certa prática para poder estar soltando tudo junto num ponto legal. Senão acaba que você vai ter uma muito seca, né? Às vezes uma que está muito mal passada, por exemplo. Então, agora eu não vejo problema nenhum você ir soltando, depende, né? Se você tem um churrasco que vai rolar durante todo o dia, então você pode escolher o que você quer soltar em qualquer horário, em qualquer momento desse churrasco. Então eu posso soltar carne de porco, depois eu posso soltar carne de boi, posso soltar um frango, volto pro boi, volto pro porco, enfim. Então depende muito da proposta que você está querendo apresentar nesse churrasco. Se for um almoço, por exemplo, um almoço que você vai servir, vai ser uma vez só, né? A gente tem que servir tudo junto. Aí você tem que se programar antes, né? Na hora de começar a colocar as carnes na grelha para sair tudo junto. Você já tem que ter uma noção de tempo, né? De cada preparo. Por exemplo, o frango demora mais do que um chorizo, por exemplo. Então eu vou entrar com ele primeiro, depois eu vim com o chorizo. E ficar ligado também, que o que dá para você fazer se um atrasou ou não, é a gente subir, né? Essa carne pro descanso, para ela poder acabar de chegar ali sem passar o ponto. Subir, que você fala, é na grelha no superior. nível superior. Certo. Isso. Ótimo. O importante também é não misturar tudo, né? É deixar separadinho, igual você falou, porque tem lugar que, às vezes, no churrasco, eles vão botando as carnes aleatórias e acaba misturando uma junto com a outra, né? Misturar não é legal porque você não sabe o que você está pegando, né? Às vezes eu não quero comer uma carne de porco e pego ela no meio de uma carne de boi. Até os temperos, às vezes, né? Se cruzam ali, não dá o efeito tão bom quanto seria se tivesse separado. Com certeza. Tá ótimo. Uma pergunta frequente é a questão da carne de porco. Como que é legal de temperar essa carne de porco? Então, primeiro que eu falo é aquilo que a gente não tem uma certa regra, uma certa lei para seguir em questão de tempero, depende do gosto de cada um, né? Então, eu, por exemplo, gosto de carne de porco, frango, né? Usar um pouco mais de algum outro tipo de tempero, de fazer uma marinada, né? Ou de não ir só no sal. Eu acho que são carnes que aceitam que a gente mexa um pouquinho mais no tempero. Né? O bovino, a maioria das vezes eu vou só de sal, para realçar o sabor daquela carne que eu estou servindo. Mas o que você tem que pensar é o resultado que você quer final. Né? Tem gente que gosta só com sal, então vai pôr só sal, qual o problema? Agora, tem gente que quer ter um gosto de puxado para o alecrim, por exemplo, então você vai fazer uma marinada onde você vai ter o alecrim, né? Ou que gosta
ou quer um sabor mais adocicado, então você vai fazer um rub ou se não uma marinada também puxando para o mais adocicado. O importante é manter o equilíbrio, né? E ter uma certa noção de usar os temperos, né? Porque tem muita gente que fala, fiz uma marinada top, eu pus de tudo quanto é coisa e ficou bom. Beleza, ficou bom. Mas talvez você poderia tirar vários, né, temperos que você colocou ali que não estão agregando, que não vão mudar o gosto final. Exemplo, eu quero puxar pro ácido e pôr 3 tipos de ácido. Para quê? Né? Então, com um ácido, a gente às vezes está gastando ingredientes desnecessários. Entendi. Né? Então, mas eu acho que vale a pena o quê? É tentar, testar, né? A gente tem que tá testando, tá acreditando e tá fazendo novas experiências e depois você analisar o seu resultado final, ver se é aquilo mesmo que você queria ou não, ou o que você tem que mudar, onde que você acha que passou, que faltou. Mas eu acho que para carne de porco vale a pena a gente poder brincar aí nessa parte de temperar. Para marinada, que é um dos tipos de tempero, né? Uma das técnicas de temperar. Quanto tempo para ela ficar boa? Então, depende. A marinada depende do tamanho da peça, né? Se eu tenho uma peça fina, eu não preciso de tanto tempo para marinar. Se eu tenho uma peça bem maior, eu preciso de mais tempo de marinada. Mas a gente deixa 12, 24 horas, né? Depende do que você está querendo também o processo que você vai fazer no final, né? Se eu vou, por exemplo, se eu for lasqueando, se for uma carne grande que eu vou servindo ela lasqueada, então eu posso deixar de um dia para o outro marinando, mesmo que se for uma peça grande, mas depois eu vou pegar e ir pincelando essa marinada. Então eu vou tirar, exatamente, eu lasqueei ela, na hora de voltar eu pincelo a marinada, né? Lasqueei de novo, pincelo a marinada. Agora não, se eu quero tirar a peça inteira, então eu vou deixar, se eu tenho uma peça grande, eu vou deixar mais tempo marinando. Então, depende muito. A gente pode usar marinada desde 2 horas até marinada de 1 semana, por exemplo, né? Ou mais. O que a gente tem que tomar cuidado são os produtos que podem azedar mais fácil, né? Exemplo, cebola, que é um produto que azeda mais fácil, então talvez a gente trocar a cebola in natura por cebola em pó. Principalmente quando a gente vai numa temperatura muito baixa, se for fazer em local aberto, né? Que você vai ter uma temperatura muito baixa por um longo período de tempo no seu preparo, então esses temperos que azedam mais fácil, é melhor a gente ir para a parte do que tem em pó. Interessante. E linkando nessa parte da marinada que você falou, já vou dar a próxima pergunta, que é o que a gente pode ir pincelando na carne durante o churrasco. Você já citou que a marinada é uma coisa que você pode pincelar durante o churrasco. O que mais? Então, E por quê? Para agregar sabor, nesse caso da marinada. Sim. Você tá continuando colocando o tempero que você tem lá, né? Lembrando que a marinada, ela sempre tem que ter o sabor que você quer final. Tem muita gente que faz uma marinada salgada para querer adiantar o processo, não é o ideal, né? Então eu gosto de fazer a minha marinada, provar, e aquele sabor que ela tá é o sabor que eu quero no final. Uma coisa que eu gosto de usar é a manteiga ou algum tipo de gordura, né? Que vai me ajudar a dar brilho, vai me ajudar a dar sabor e vai me ajudar na reação de Maillard, que dá aquela casquinha, aquela crostinha que dá o sabor e a textura legal no churrasco. E aí a gente pode vir com, por exemplo, se você quer uma costelinha barbecue, você pode pincelar ela no final, só tomar cuidado com os molhos que tem açúcar, né? Que aí a gente tem que tomar cuidado com o fogo forte, senão queima esse açúcar e vai acabar amargando. Mas geralmente o que eu uso quando vamos na carne de boi com sal, por exemplo, eu gosto de pincelar a manteiga. E aí a gente falou de carne de frango, de porco, que são
E são carnes que dá pra gente brincar bastante com tempero. E uma das perguntas que a gente tem é também, como temperar o frango? É a mesma coisa, né? Não existe o como temperar o frango, né? Frango é um também que eu, como falei, eu acho que vale a pena uma marinada. Então, agora não tem uma regra específica. Tem as né? técnicas, né, na verdade. Exatamente. Então, Técnicas e conhecimento do corte, do tipo de corte que você está aplicando. Você tem que você tá pensar o usando. que você vai fazer. Por exemplo, eu às vezes faço um peito de frango que eu tempero ele na hora, mas eu passo uma pasta de alho, às vezes coloco um açafrão ou um curry, e aí tem vários outros que a gente pode colocar. Ou eu vou para uma marinada, um filé de coxa, você pode fazer uma marinada, e tem vários tipos de marinada. Então é aquela mesma coisa que eu falo, a gente tem que pensar o resultado final, né, para poder ver o jeito que a gente vai temperar esse produto. Inclusive, uma coisa que a gente já citou aqui, que é legal, que não só as técnicas da marinada e dos temperos, né, seja dry rub, enfim, tem os molhos também. Então dá para você agregar tanto no tempero inicial quanto no tempero final. Com certeza. Então às vezes você quer usar só um salzinho ali mesmo, beleza, mas frango só com sal? Faz Na hora um de ou servir, dois põe um molho molhos. de ervas, um molho cítrico, né, ou de iogurte, enfim, tem Que vários dá- que aí você vai regar ali na hora de servir. Isso, que dá inclusive para usar na salada, por exemplo, se você tiver ali uma saladinha de entrada, dá para você aplicar tanto na salada quanto nesses cortes. Com certeza. E fica muito, muito, muito gostoso. Carneiro. Carneiro é um dilema, né? Porque a gente escuta muita gente falar e não gosta de carne de carneiro, é muito forte. E aí o pessoal pergunta muito como temperar carneiro. E aí eu acho válido também você falar não só do tempero do carneiro, mas a carne de carneiro em si, né? Por que tem muita gente que acha que é uma carne forte? O que acontece? A primeira coisa é que antigamente não se criava o cordeiro, né, aqui para fins de produção de carne, né, para consumo da carne mesmo, específico a carne. O que era? Geralmente era o carneiro de lã, né, que acabava ficando velho e ia para o abate. E então esse carneiro mais velho ele dava um gosto mais forte. A gordura do cordeiro eu acho forte. Agora hoje não, hoje a gente tem o cordeiro específico para a produção de carne, né? E então você tem cordeiros jovens e que são bem mais suaves. Ele tem o sabor característico dele, mas não forte, né? Se você tiver um cordeiro muito gordo, por exemplo, eu consigo até fazer uma limpeza da gordura. E a gente já quebrou muito esse paradigma aqui, né? Já. Então, Muito mesmo. Então, de gente que falava que não gostava de cordeiro, a gente fornecia o nosso e a pessoa mudou o conceito, né? Raças também influenciam em questão de sabor. Então, tem raças que têm uma presença de sabor um pouco mais forte, outras bem mais suaves. E a alimentação também influencia. Mas, geralmente, hoje a gente tem um cordeiro bem mais suave. Eu particularmente sou apaixonado por cordeiro e eu acho que o tempero eu vou bater na mesma tecla do porco e do frango. Ele aceita sim, né, marinadas diferentes, então é a gente pensar o que a gente quer no resultado final, mas eu gosto de cordeiro, por exemplo, só com sal grosso, né? Sal grosso, falei o sal grosso aqui, né, que a gente bate, mas depende do tamanho do corte, né? Falo sal grosso, mas se eu for um corte mais fino, eu vou com sal de uma granulação menor, para não ter o indesejado ali de morder um pedaço de sal, né? Que dê tempo dele derreter. E eu já vi tempero, que eu comi legal para cordeiro. Tem a nossa marinada aqui, que essa é top. Ela tem uma base com um pouquinho de hortelã, um pouquinho de vinho branco. Você demorou 3 anos, né? Para chegar no resultado dela foi de testes, até que chegou que essa surgiu um dia que foi a que eu parei.
para a gente comercializar, que eu acho que é legal, que assim, que a gente consegue um equilíbrio da carne, não perdendo o sabor da carne de cordeiro, mas tendo um acréscimo bem legal de sabor nessa marinada. Mas eu lembro de um também que eu já comi, que a base era sal, limão rosa e pimenta, né? Punha água, sal, limão rosa e pimenta, fica bem legal também. Enfim, existem várias marinadas, né? Então é aquele negócio do resultado final. Eu gosto de alecrim no cordeiro, quero alecrim, vou pôr alecrim. Não gosto, tiro. Então é pensar e testar. Mas aceita uma variedade também, mas eu particularmente gosto também só do cordeiro com sal. E aí dá pra aplicar a mesma, porque linkou muito o cordeiro com hortelã. Né? Linkou. É uma coisa assim que ele e o alecrim, o pessoal gosta muito de usar o alecrim também. Mas o hortelã é mais o pessoal já pede até o molhinho, isso, né? Isso, a gente mesmo foi em várias churrascarias, em todas as churrascarias que a gente foi, sempre se oferecia um molho, uma geleia de hortelã. E linkando nisso também da carne de cordeiro, tem uma cliente que ela sempre vem comprar essa carne. Um dia ela me contou que o marido dela é apaixonado por carne de cordeiro. E aí ela comprava o cordeiro, o carré, na marinada, e levava para casa e preparava para o marido, falando que ela que preparou. E ele falava, nossa, mas você tá cozinhando muito bem, que delícia, eu tô apaixonado por isso, meu Deus, meu Deus. E um dia não deu para ela vir buscar o cordeiro, e ele queria comer o cordeiro e tinha chamado outras pessoas para comer o cordeiro, e ele teve que vir, ela teve que falar, vai lá no Empório da Carne, onde eu compro o cordeiro. E ele veio comprar. Quando ele chegou aqui, ele viu que o cordeiro já era temperado. E aí acabou com a graça dela, porque ele falou, mas o tempero não era assim? Ela falou, eu queria falar que o tempero era meu, mas não é. Eu queria te agradar, mas não é meu, é do Renato. E aí ela também passou a gostar de cordeiro, que ela odiava cordeiro, então faz diferença realmente a técnica de tempero no resultado final da carne, para ela ficar mais agradável ao paladar. A gente tem que ver que gosto é um negócio muito particular, né? Então a gente buscou nessa marinada um negócio mais suave para poder tentar agradar o paladar de todo mundo. Quando a gente puxa, por exemplo, para uma marinada de um produto mais forte, né? Igual se eu regar bem alecrim, eu já tenho talvez um certo receio. Tem muita gente que não gosta aqui, né? Daquele gosto do alecrim, se estiver bem presente. Ele é muito forte. Igual o coentro, por exemplo. Tem muita gente que não gosta. Então, são coisas que a gente tem que usar o equilíbrio. Com certeza. E agora entrando na queridinha da galera, a picanha. Picanha ao avesso, invertida, ela é legal de fazer? Então, eu confesso que eu já fiz lá no começo, quando eu vi a picanha, porque a gente acha, legal, né? Vou inverter a picanha e fazer ela recheada e tal. Se eu sou contra, eu não sou contra nada. Eu acho que cada um faz o que quer fazer e ele que tem que depois analisar o resultado final. Mas eu acho que não tem necessidade, né? A gente pegar uma picanha com um acabamento legal de gordura, a gordura da picanha, aquela torradinha, né? Aquela reação ali direto na grelha faz toda a diferença, tanto no sabor quanto na textura da gordura, e que quando a gente inverte, ela vai cozinhar lá dentro da picanha, né? Então ela vai ser uma gordura cozida. Então eu não acho que tem uma textura legal e que vai agregar sabores legais assim. Então eu hoje não faço mais, né? Mas eu acho assim, quer rechear a picanha? Recheia ela, abre ali, né, no buraco, mas deixa a gordura para fora. Não inverte. Mas se você quiser inverter fazer o teste, rechear e fazer o teste, se for do seu gosto a gordura molinha vai ali. lá e faz, bora pra cima. É isso mesmo. Outra pergunta. A picanha no mercado
fatiada, embalada lá, ela é picanha? Então, é complicado eu falar se a picanha no mercado é picanha ou não, né? O que não bate conta para mim, às vezes, de picanha fatiada no mercado, primeiro a gente tem que olhar em relação à peça, né? Em relação à peça a gente vê se é picanha ou não. Se ela tiver com fibras longas, com certeza é parte do chã, né? A picanha não tem essas fibras longas. Chã é a mesma coisa que o colchão, né? É, Só o chã porque de tem fora, gente o que colchão não fala duro. chã. Né, que é a picanha, é o final do, né, ela tá ligada no colchão duro. Então vem o colchão duro e termina com a picanha. Agora, você tem que desconfiar quando a gente vê a picanha fatiada R$19, 20 e poucos reais. Cara, para que um cara vai vender uma picanha, né, que hoje a gente pega aí no mercado, picanha boa, você não acha aí abaixo de 40, 50, 60 reais, né? Principalmente se for peças diretas de frigorífico. Então, agora em açougue, de pessoal que cria e manda matar, às vezes a gente ainda consegue picanha num preço mais baixo, né, que pode estar boa ou não. Mas, principalmente das embaladas, a gente vê picanha que está vendida a 60, 70, né, 100. E o que vai fazer uma pessoa levar... aumentar o processo, né? Porque você vai ter que ter a manipulação de fatiar e de embalar peças cortadas por 19, 29 reais. Então, quando é nesse preço, Pode cara, desconfiar. é 90% de chance de ser o chã. Então, você está comprando um chã mais caro que você compraria se fosse o chã mesmo. Então, é saber olhar a fibra. Fibras longas, no bife ali, pode ter certeza que é o chã vendido como picanha. O final ali, né, final de chã e início de picanha, que o pessoal está vendendo como picanha. Você até citou a questão do açougue, vai partir para aquele mesmo conceito que a gente sempre cita, que é confiar Claro, no local que você compre, se é idôneo, se não é, como que é a questão de higienização e manipulação, de processos. Então, isso faz muita diferença na cadeia e no resultado final ali do seu produto, o que você está consumindo e oferecendo para você e para sua família. Voltando para a parte do churrasco em si. O pessoal tem muita dúvida em questão da temperatura. A temperatura, como que eu sei medir essa temperatura? Qual que é a temperatura ideal? A temperatura ideal para a grelha tem que estar bem quente. Então a gente fala ali de se aguentar 5 segundos com a mão na altura da grelha, é uma temperatura legal. Tem gente que trabalha, quando você tem mais experiência, numa parrilha, por exemplo, tem gente que trabalha de 2, 3 segundos com a mão na grelha. Então faz uma selagem bem rápida ali, né? Gente, mão na grelha não é para colocar a mão na grelha. Na altura da grelha, né? Altura. E mais 5 segundos ali está ideal para quê? Para você fazer uma marcação boa, uma boa selagem, fechar as fibras externas, fazer aquela marcação marronzinha que vai dar sabor e vai dar textura. E depois a gente dá ponto na parte com menos temperatura da churrasqueira, né? Ou lateral, ou se você tem a parte em cima. Então o ideal é você ter um fogo bem quente. Se você tem um nível só de grelha, de um lado vai estar bem quente para você começar fazendo a selagem, do outro lado com menos calor para você acabar de dar o ponto, né? Se tiver um corte mais grosso, por exemplo. Ou se não, subir, se você tem 2 andares, 3 andares, você subir o andar para acabar de dar o ponto. Mas o ideal de começar, temperatura alta para fazer uma boa selagem e não perder líquido aí não perder o líquido interno do seu corte. E para finalizar, essa questão da grelha, é muito importante a gente deixar a dica que quando você está deixando a brasa quente, que você está deixando os 3 segundos, é importante deixar a grelha junto para ela esquentar também. Porque tem gente que deixa a brasa e coloca a grelha na hora de fazer o churrasco. Já deixa a grelha pegando temperatura junto, porque é ela que vai ser o contato direto com a carne. Então, se você tem uma temperatura que está beleza ali, mas eu coloquei a grelha e já coloquei a carne, eu não tenho temperatura suficiente no contato, eu acabo não tendo uma selagem legal ali nesse contato, né? Porque vai estar frio ainda esse contato.
Então a grelha tem que estar quente junto com o braseiro. E aí a reação de Maillard, que é essa crostinha, ela vai influenciar aí. Com certeza. Delícia, deu fome. Então, finalizamos e vocês que quiserem deixar perguntas, a gente reúne perguntas e vai tirando todas as dúvidas para vocês. É Esse isso aí. foi mais um É Fogo em Casa. Muito obrigada. Valeu!